Graça e paz, igreja. É um privilégio, é uma honra estar aqui na igreja São Caetano do Sul, né? Deus abençoe a vida dessa igreja grandemente. Trago um abraço do pastor Fernando Brandão, porque hoje eu tenho o prazer de ser sua missionária também de missões nacionais. E, então, trago um abraço do pastor Fernando Brandão e de todos os outros missionários. E eu oro todo dia por todas as igrejas e por todos os batistas, porque, graças a Deus e aos batistas, hoje eu posso aqui contar o que Deus fez na minha vida. Né? As coisas começaram a acontecer muito cedo, eu era um bebê. Eu vi as crianças agora aqui cantando, queria ter sido uma criança dessa. Ter tido a honra de um dia poder cantar assim, pequenininha para Deus. Quando eu conhecia Jesus, eu queria ser mensageira do Rei. Mas hoje eu sou. Deus me deu essa honra de hoje ser mensageira do Rei, mesmo com a idade que eu estou hoje. Então, eu agradeço a Deus e a vocês, que nunca deixaram de fazer missões. E aí eu continuo pedindo, não deixem. Não deixem, porque ainda existem muitos que precisam desse amor. Eu era uma criança, eu tinha 9 aninhos, quando a vontade forte, muito forte, de conhecer o Pai. Né? E eu fui criada por uma mulher valente, mas muito nova. Então, aos 9 anos, quase 9 eu tinha, ela casou. E ela casou com um homem bom. Um homem bom. Ele é bom até hoje. Na época também ele era bom. Só que, com o tempo, um ano e pouco de casado, ele começou a beber desesperadamente. E aí começou a nossa tristeza. Eu gostava dele. Era bom ser filha dele. Mas o álcool começou a fazer coisas e ele começou a maltratar minha mãe. Ele não batia, mas não batia com a mão, mas falava coisas que matavam até ela. E eu estou crescendo. Eu tenho 8 para 9 anos. Já estava querendo conhecer o Pai. Apareceu alguém, mas ele não conseguiu substituir por causa do álcool. E as coisas começaram a acontecer. Um dia ele chegou muito bêbado, eu empurrei, ele caiu. E, logicamente, com a cabeça que eu tinha já começando a ficar rebelde, fui tentar bater. E a minha mãe entrou na frente. Hoje eu entendo que, na época, foi para me defender, não foi nem para defender ele. Mas, na hora ali, eu não entendi, não. Eu achei que ela não gostava mais de mim, que ela gostava daquela vida, que ela gostava dele. E, sem pensar, fui para a rua. Saí, sumi, entrei no ônibus, fui para onde? No centro de São Paulo. Eu conhecia ali? Conhecia. Eu passava ali com ela. Ela trabalhava, né? Ela me levava. A minha escola era lá onde ela trabalhava. Então, eu ia com ela praticamente todos os dias. Eu não conhecia ninguém ali, mas algumas pessoas dali me conheciam, porque conhecia ela, me conhecia. Tanto que, no dia que eu fui, eu fiquei praticamente o dia todo. Mas, quando chegou a tarde, que começou... Eu era criança. Eu tinha 7, 8 anos, mas eu era criança. E eu tinha medo. E eu nunca ficava fora da mãe. Aquela estava sendo a primeira vez. Alguém chegou perto de mim. E, inteligentemente, por me conhecer, conhecia minha mãe, já me conhecia por eu, mesmo antes, até de eu chegar, de nascer, ele já me conhecia. Ele se apresentou
e usou da arma maior. O nome dela. O meu nome. Então, me conhecia. Se me chamou pelo nome, me conhecia. Falou o nome da mamãe, realmente conhecia. É confiável. Quando a gente vive com a mãe, vive com o pai, a gente se fala, a gente sabe que conhece. E ele, mesmo com medo, ele conseguiu me convencer e me levou. E eu fui, porque já estava escurecendo, eu estava com medo já. Aí, nós chegamos num casarão grandão, e lá tinha várias crianças, maiores e menores que eu. Mas tinha... Eu achei estranho o jeito como era, porque eu nunca tinha vivido assim, em comunidade, muita gente. Mas como voltar? Eu nem acho que entendia, nem conseguia mais voltar para trás. E ainda estava com o coraçãozinho doído. Fiquei, aí comecei a ver, fiquei ali, comecei a ver que algumas coisas que aconteciam ali não acontecia na minha casa, e eu sabia que eu já estava entendendo que era errado, porque aos 7 anos a gente já sabe, já começa a ver o que é certo, o que é errado. E na idade que eu estava, e já ficando rebelde, eu já entendia. E eu comecei a ver que as coisas eram diferentes ali. E eu não gostava muito daquele homem. Eu achava... Eu era uma pessoa que escutava muito. Então, as coisas que eu escutava, eu ia juntando. E eu não gostava das coisas que eu ouvia. Mas eu fui ficando. E fui vendo que as coisas cada vez mais estavam erradas. E fui com ele. Ele ia num monte de lugar e me levava algumas das crianças, e a gente via que as coisas que ele falava nas igrejas e nos lugares eram mentiras a nosso respeito, mas a gente não sabia, não conseguia sair dali. Quando foi um dia, voltando de um desses lugares, ao entrar, que passou da porta, eu escutei a discussão. E eu tive a impressão de ter ouvido a voz da minha mãe, então eu voltei para trás. Eu raramente era teimosa, mas eu voltei para trás porque eu tinha quase certeza que era a voz da minha mãe. Quando eu cheguei no galpão aberto, era a voz da minha mãe, era a minha mãe. E eu, logicamente, fui de novo em defesa dela. E a minha mãe falou para mim assim: você queria tanto conhecer seu pai? Nem procurou ele tanto tempo e me apresentou. Aquele homem que me levou, que estava me ensinando tanta coisa ruim, que eu estava vendo tanta coisa errada, era meu pai biológico. Eu fiquei muito triste. Pela primeira vez, eu acho que eu me sentia assim, meia... Acho que abriu um buraco debaixo do meu pé, e eu não sabia o que fazer, que eu entrei em desespero. Naquela hora, eu queria ser filha do bêbado, do que ser filha daquele homem que fazia tanta coisa errada, tanta coisa ruim. E eu fiquei até com raiva da mamãe. E a minha mãe me viu chorando e falou para mim: não precisa ficar assim. Vamos comigo, eu vou te levar, eu vim para cá para te buscar. E eu não quis ir. E eu falei: se ele é meu pai, vou ficar com ele. Eu queria magoá-la. Eu queria judiar. Eu estava com raiva, porque ela escolheu aquele pai para mim. E aí, eu fiquei com ele. Aos 14 anos, eu já era uma das meninas mais procuradas aqui em São Paulo. Toda a polícia de São Paulo estava atrás de mim. E eu aprendi tudo. Aí, sim. Aí eu me coloquei na escola dele. Fui ser aluna de verdade dele. Então, aos 14 anos, eu já era praticamente igual a ele. E aos 16, eu tirei ele da cadeira dele. Ele não era mais o meu chefe. Eu já era chefe dele.
e do bando dele. E uma das meninas mais procuradas aqui de São Paulo. Toda a ruindade que eu vi e que eu também aprendi e senti, eu coloquei em prática. E aí as pessoas dizem que quando a gente é criança, principalmente nessa idade, que nós estamos vendo algumas aqui, a gente esquece das coisas fáceis. A gente esquece com o amiguinho. Às vezes a gente está brincando, briga. A gente brigou, daqui a pouco, quando chegar na porta, a gente esqueceu. Mas é só isso que a gente esquece. A gente não esquece das coisas que falam. Pai, mãe, tio, avô. As pessoas que a gente carrega no coração. A gente também não esquece dessas pessoas. E não esquece de nada, absolutamente nada, que falam para a gente, de bom ou de ruim. De ruim, principalmente. Né? Por isso eu falo, quanto mais a gente for amado, mais a gente vai ficar perto de quem nos ama. Minha mãe me amava, eu sei que me amava muito. Mas ela não tinha essa disponibilidade de ficar o tempo todo do meu lado. Ela tinha que me criar. E ela tentou fazer o melhor possível. E ela fez, porque eu sou educadinha. Hoje eu sou educadora, né? Mas eu sempre fui educadinha. E a educação foi ela quem deu. O amor também, o beijinho também foi ela. Por isso, não parem de dar os beijinhos, de abraçar, de dizer que ama, de ficar por perto, de qualquer... Às vezes é manha, é muito raramente é manha, mas que chora, que dói o dedo, que quer chamar atenção, porque nessa idade a gente precisa muito disso. Muito. Mas a minha vida continuou. Aos 16 anos, eu já era chefe do bando do meu pai. E aos 17 eu engravidei. Quase 18, eu engravidei. E aí, o crente, quando tem medo das coisas, corre para Deus. Eu não era crente. E eu estava com medo, que eu não sabia o que eu tinha. Eu comecei a ficar enjoada, aquelas coisas que a gravidez traz. E eu não sabia o que era. Aí eu fiquei com tanto medo e não sabia, achei que alguma coisa ia acontecer, que eu estava morrendo. Corri para o colo da minha mãe. A minha mãe era meu porto seguro. Eu fui lá em casa contar para ela que estava alguma coisa errada. E ela me levou ao médico. Mas, quando a minha mãe casou, eu ainda fiquei com ela. E aí, um dia, no dia do casamento, eu pedi para ela um presente. Eu pedi um irmãozinho, mas ele não veio. Mas, quando eu fui lá falar para ela que eu estava doente, ele estava lá. Ele tinha acabado de chegar. Um presente, um menininho. Ele tinha quase 1 aninho. Lindo. Eu olhei para aquele menino, eu fiquei tão feliz, tão contente, mas eu estava na rua. Mas eu estava doente, ela me levou ao médico. Eu achei que eu estava doente. Porque eu tenho certeza que a hora que ela me abraçou e bateu os olhos em mim, que eu falei que eu estava doente, ela sabia o que eu tinha. Mas ela me levou ao médico, era a única maneira de me segurar ali. Chegou no médico, o médico falou que eu estava grávida. A minha doença era uma gravidez. E ela veio conversar comigo, meu padrasto também, conversaram muito. Mas, quando eu vi o nenê, eu ia embora. Mas, quando eu vi o bebê, eu fiquei. Fiquei com ela e ela cuidou. E meu padrasto falou que ia se tratar, e foi. E a minha gravidez correu normalmente, junto com eles e com o bebê. Então, eu cuidava de 2 bebês. O meu e o bebê. A minha filha nasceu.
E as coisas mudou dentro de mim durante essa época de gravidez, e cuida de criança, e mexe com fralda, mamadeira. A minha mãe deixou eu mexer com tudo isso. E eu deixei a vida para lá, fiquei lá com ela, esqueci de tudo. Quando a filha nasceu, eu quis ser igual a ela. Eu falei, se ela me criou, também consigo, porque eu sou igual a ela. Né? Eu sonhei isso e falei para ela. Ela falou, então vamos retirar seus documentos de novo para você, depois que passar o tempo, você vai. Eu falei, não, agora. Eu consigo, e eu tenho documento, eu vou buscar. Minha mãe, não, fica aqui, a gente tira outra. Eu falei, não, eu vou buscar, e vim buscar. Vim para a cidade. Eu esqueci de tudo. Né, eram 2 crianças. Depois que a Adriana nasceu, verdadeiramente eram 2 crianças, uma menina e um menino. E eu queria criar minha filha. Eu vim buscar meus documentos. Eu esqueci, mas a polícia não esqueceu de mim. E me reconheceu assim que eu cheguei na cidade. E, quando eu cheguei no casarão, alguém tinha me seguido, um dos polícias tinha me seguido. E eu peguei o documento, quando eu vou voltar, ele já está na porta, me deram voz de prisão. Eu ainda tentei explicar, mas não teve jeito. Eu já estava quase maior de idade, faltava dias para mim ficar maior de idade. Eles me seguraram, me levaram, não acreditaram, não quiseram ir averiguar lá em casa que era verdade. E me levaram para a penitenciária feminina da capital, onde eu fiquei 25 anos da minha vida. Não tive a sorte de ver minha filha crescer, nem meu irmão, nada. Mas eu continuei crescendo e eu queria... O desejo de mudar não saiu do meu coração e foi ficando. Aconteceu muita coisa no presídio também, você pode escolher ser bom ou ruim. Como eu havia mudado, estava mudando, eu era uma pessoa de uma mãe de índole boa, eu continuei mudando e fui aprendendo a fazer as coisas ali dentro, fui líder dentro do presídio, fiz algumas coisas certas e direitas, e, entre elas, fiz cursos. Um deles é o de costura, o que eu sou hoje, costureira. Adorei costurar, aprendi direitinho pelo Senai, fui diplomada, e hoje eu sou costureira, e lá também eu era costureira. Fiquei 25 anos, mas eu consegui sair, para a graça de Deus. E quando eu saí, um pouquinho antes de eu sair, minha mãe morreu. Perdi o endereço da minha mãe. E aí eu saí, não tinha para onde ir. Ia para onde? Voltei para o mesmo lugar. Era o único lugar que eu conhecia. Eu não sabia ir para casa, eu não sabia onde era a casa deles. Não era mais minha, era deles. Mas a minha mãe morreu, mas sobrou o meu irmão e minha filha. E eu queria achar... Eu falei, eu não vou fazer mais nada errado. Eu não queria mais fazer nada errado. Eu realmente queria mudar. E tentei. Eu fiz de tudo para mudar, mas eu não tinha o endereço para achar eles. Mas eu falei, eu não vou desistir. E continuei. E as pessoas me ofereceram um monte de coisa. Eu falei, não, eu vou trabalhar. Se eu achar o emprego, tudo bem. Senão, não vou mexer com nada errado. Eu fiz teste, passei, mas eu não entrava. Eu tirei 25 anos. Se hoje ele já não pega, imagine lá, em 2000, quando eu voltei. E aí que eles não pegavam mesmo, eu passei em várias, aqui, na José Paulino, principalmente. Mas eles não pegaram. Um dia alguém chegou perto de mim e falou assim, uma das pessoas que me conhecia, você quer trabalhar? Eu tenho um lugar para você trabalhar. Eu falei, eu não quero trabalhar com você, não. Eu já te conheço, ela esteve comigo lá, nós fizemos curso junto. Eu falei, não, com você não. Não, não é aqui, não. É lá fora, é numa fazenda. Aí eu pensei, fazenda pode fazer tudo, até carpir. Eu falei, fazenda, é. Eles estão precisando de alguém para trabalhar.
Eu pensei, fiquei com um pouquinho de medo, mas fazenda, no interior, né? Eu falei, tá bom. Eu fui. Eu fui para a fazenda. Só que quando eu cheguei lá, era uma fazenda mesmo. Tinha tudo que uma fazenda tinha. Tem. Mas tinha também uma refinaria. Quem estava chegando em São Paulo? No Brasil, aliás. O crack. E lá, na fazenda, foi para isso que eu fui contratada. Para fazer crack. E o cara até perguntou para mim, você sabe o que é crack? Quando eu fui para a cadeia, eu conhecia crack. Eu conheci o Rivelino, eu conheci o Pelé. Para mim, crack era isso. Eu conheci o Pelé, um monte deles. Mas ele falou, eu falei, eu conheço o crack. Ainda falei para ele os crack que eu conhecia. Mas ele falou, não, você vai fazer um crack diferente aqui. E abriu a mão. E aí me mostrou na palma da mão dele um quadradinho que era para fazer. Até aí eu não tinha entendido ainda. Eu só entendi depois que entrou no galpão. Quando ele abriu a porta do galpão, que eu vi todas as ferramentas e vi toda a droga, eu entendi. Aí eu pensei, poxa, Deus, tudo que eu não queria era mexer com nada disso que fosse contravenção. Mas eu estou lá no Mato Grosso. Eu nem sabia direito onde é que eu estava. Como é que eu ia voltar? O único dinheiro que eu tinha, eu fui. E para voltar? Falei, já que está, vamos aprender, vamos trabalhar para poder receber e voltar. Eu não desisti. Eu fui fazer crack, só que o crack é uma droga cozida, toda manual. Você mexe com a droga, separa a droga, coloca a droga nos tachos, coloca no fogo, mexe, inala tudo, né? Você está mexendo, sem máscara, sem luva, sem nada, inala tudo. Eu não usava droga porque eu não queria. O crack eu não conhecia, o crack chegou comigo de novo, porque eu cheguei, o crack já estava ali, chegando, mas eu não sabia o que era. Na época que eu fui, eu conhecia todas as outras drogas. Experimentei? Experimentei. Mas me deu dor de cabeça, me deu fome, me deu um monte de coisa. Eu não gostei, eu não usava. Eu era terrível porque eu era terrível. Mas eu não usava droga. Mas fui fazer crack. Em 3 meses aconteceu. Fiz um monte de crack em 3 meses. E eles queriam trazer para São Paulo. E eu não desistia de pensar. Eu pensava todo dia que um dia eu ia voltar. Uma hora eu ia conseguir voltar. E eu ia achar minha filha e meu irmão. Eu não tirava isso nem da cabeça e nem do coração. E eles estão querendo trazer o crack para São Paulo. E não tinha como, porque ninguém queria trazer. E aí eu vi e descobri, escutei a conversa deles e falei. Se eles quisessem, eu trazia. Eu sabia que era perigoso. Afinal, aonde eu estava, se aprendia tudo. Eu aprendi também que isso era perigoso. E que podia me dar problema. E que, se eu voltasse, nunca mais eu saía dali, daquele lugar. Mas eu preferi correr o risco. Eu não queria parar de procurar o que havia sobrado para mim, que era minha filha e meu irmão. E eu fui. E nós viemos, todo mundo para São Paulo. Eu, aquele monte de droga, o ônibus e o motorista. E nós chegamos aqui. Só que eu notei que, no caminho, eu comecei a... Porque não é rápido vir de lá para cá. E eu comecei a ver que doía a minha cabeça. Eu não comia, parava para comer nos lugares, eu não conseguia comer. Durante a viagem, eu não dormi. Não era preocupada com o que eu estava carregando. Era de mim, eu vi que eu estava diferente. Tinha alguma coisa errada. Eu não sabia o que era.
quando chegou aqui, eu falei para uma das pessoas. Eu acho que eu não sei, tem alguma coisa errada comigo. E falei, você viu, não dormi, não fiz um monte de coisa. Ele falou, que dó. Eu acho que você está viciado. Eu falei, o quê? Fiquei tão brava e expliquei para ele, não uso droga, não. Eu não gosto de droga, não sei o quê. Ele falou, faz o teste para ver. Falei, eu nem sei fazer o teste, porque eu nem conheço essa droga ainda. Ele preparou o teste para mim. E eu fui e fiz o teste. Eu estava viciada mesmo, porque foi como tirar com a mão e jogar fora. Tudo que eu estava sentindo, eu falei, poxa vida, ó, estou viciada. De novo, a mesma coisa que eu senti lá, quando eu conheci o pai, eu senti agora. Porque como é que volta para casa? Facinho assim, né? Vai, cheguei. Eu sou sua mãe, sou sua irmã, nós vamos morar tudo aqui, vai ser tudo oba-oba, legalzinho, bacaninha. Só tem um probleminha, bem pequenininho. Eu sou viciada. Como é que entra dentro da casa de pessoas normais, que vivem uma vida normal, viciado? Porque a primeira coisa que o viciado perde, infelizmente, é o caráter. Uma pessoa que não tem caráter, não tem nada. O viciado, ele é dissimulado, ele é mentiroso, ele mexe nas coisas, ele não respeita. Ele não respeita a si próprio. Imagine os outros, dentro da casa de outras pessoas. Como é que faz? E eu já sabia de tudo isso. E aí estou viciada, incontrolavelmente viciada. Como é que faz? Desisti da vida ali. E fiquei na Cracolândia de São Paulo 14 anos da minha vida. Mas Deus é Deus, né? E quando Deus quer, Ele faz. E quando Ele tem propósito, Ele faz mesmo. E Deus tinha um propósito. Porque um dia um pastor veio para São Paulo. Não, ele é do Rio. Mas ele veio pregar na primeira igreja batista de São Paulo, lá do lado da Cracolândia. E ele se perdeu. Eu dou graças a Deus. Eu acho que uma boa parte de todos nós que somos de 2009 para cá, que ele se perdeu. Porque ele se perdeu, ele estava todo bonitinho e foi para a igreja, só que no caminho ele se perdeu, caiu dentro da Cracolândia, no coração da Cracolândia. E quando ele está lá, todo bonitinho, passando pelo meio da Cracolândia, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí viu pessoas igual aquela que está do lado de cá. Né? Tudo estranho, daquele jeito, e ele todo bonitinho, de terno, bolsinha, reloginho, e aquele monte de zumbi, ele passando no meio, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele falou que todo crente é assim. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus respondeu para ele na hora, é de você que eu tenho que ter misericórdia? Olha para esse povo aí, indo para o inferno. Olha para todo mundo como está. E você está pedindo misericórdia para mim? E ele ficou tão apavorado, mas Deus tirou ele dali e levou ele para a igreja, porque ele estava do lado. Ele caiu no meio da Cracolândia, que é vizinha da Praça Princesa Isabel. O pastor Fernando se perdeu no meio da Cracolândia. Eu oro pela vida dele todo dia hoje. E acredito que todos que estavam lá nesta época, porque eu estava lá, e tinha outras pessoas que hoje estão em pé também, estavam lá e ora pela vida dele, porque ele se perdeu. Porque ele chegou na igreja, nem conseguiu pegar o sermão que ele levou. Ele convocou os batistas para entrar na Cracolândia com ele. E os batistas aceitou. E entraram e surgiu os amarelinhos. E os amarelinhos invadiram a Cracolândia, as Cracolândias.
E aí apareceu uma menina de 18 anos que fez o radical. Estava fazendo um dos primeiros radicais. E ela viu uma mulher, uma senhora lá. E ela olhava para aquela senhora e não acreditava. Como é que aquela mulher consegue ficar no meio daquela loucura? E ela falou para o pastor, pastor, vamos, o senhor viu aquela mulher lá? Ele falou, tem várias. Então, mas tem uma lá, ela está dormindo na calçada, vamos orar por ela. Falou, você quer orar por ela? Vai lá saber o nome dela. Ela foi. No outro dia, quando ela chegou na missão, ela foi saber o nome da mulher. Aí ela perguntou lá para um usuário, o usuário falou, não, ninguém sabe o nome de ninguém aqui, não. Mas aquela mulher ali é a bruxa da Cracolândia. Não vai perto dela, não. Ela não gosta de conversa, ela não fala, ela corre. Ela voltou triste e falou, pastor, não consegui saber o nome dela. Diz que chama ela de bruxa da Cracolândia. Ele falou, bom, vamos orar pela bruxa da Cracolândia, então, não tem outro jeito? Vamos orar. E aí eu falo assim, que os batistas é assim, é igual a torcida do Corinthians. Falou para um, falou para todos. Os batistas pôs o joelho no chão e começou a orar pela bruxa da Cracolândia. E as coisas começaram a acontecer. Né? A bruxa começou a pensar, ela corria, ela só não ia na missão não ia, não. Mas eu ouvia quando eles cantavam. Aí eles começavam a cantar, eu, saía correndo e entrava nos buracos, porque lá tem um monte de imóvel que foi abandonado, por causa que a Cracolândia começou a crescer, os empresários foram embora, e abandonou, e a prefeitura passou, fechou. E fez buraco nas paredes para entrar. E eu corria para esses buracos. Então, eles não conseguiam chegar perto de mim. Um dia, eu saí para fora, escutei aquela cantoria, estava do lado de fora, e eu vi aquele monte de amarelinho. Quando eu vi aquele exército de amarelinho, eu acho que eu corri para o buraco mais de medo, porque era muito amarelinho. Aí eu fiquei lá dentro. Era uma trans que estava passando, acho que é a primeira que passou. E dentro dessa trans, cadê? Quem está passando? Passa ali, Dentro da trans, tinha... Eu vi a trans e vi um cara que passou, mas, na época que eu vi ele não parecia homem. Quando eu conhecia ele, parecia mulher. Ele era um travesti. E eu olhei assim e falei, credo, mas eu acho que eu conheço. Não, mas eu estou doida. Eu estou louca, não pode ser. Fiquei dentro do buraco até o dia seguinte, quando a trans entrou, de novo cantando, eu saí para fora para ter certeza que era ele. E era. E eu fiquei olhando, credo, ele cortou o cabelo. Olha, que gozado. Mas quando ele chegou perto de mim, eu fui com ele, porque trans tem todo aquele negócio, né? Travesti tem todos os seus apetrechos também. E aí, quando eu fui com ele até a esquina, quando a camiseta bateu nele direitinho, eu parei e fiquei pensando, nossa, mas é mesmo, né? Será que é essa camiseta que faz essas coisas? Não é que a gente é preconceituoso, é que a gente não tem Deus. A gente não sabe. A gente acha que, quando é assim, vai ser assim para sempre. Não tinha acontecido nada comigo ainda. Mas eu fiquei assim, pensando nesses amarelinhos. Será que essa camisa amarela que faz esses negócios? Porque eu comecei a ver que um monte de gente começou a sumir, um monte de gente começou a aparecer de amarelo. A Geisa, quando começou a abrir a missão, apareceu de amarelo dentro, ajudando a limpar a missão. E eu fiquei assim pensando, mas não me deixei arrender. Aí, um dia, entrou a segunda trans, eu não vi. E eu estava para o lado de fora. Eu não estava dentro de nenhum buraco. E não dava mais para sair dali, não dava para correr. Não tinha como sair. Tinha muito amarelinho. Invadiram.
tinha mais amarelo do que usuário. Não dá para se mexer ali. Eu fiquei até assustada. E aí eu fiquei bem quietinha. Tinha uma árvore grossona, assim, porque eu era dessa finura. A árvore era mais gorda que eu. Eu tentei me esconder ali, passar batido de todo mundo, porque não dava para se mexer mesmo. Se você fosse para lá, você caía no colo do amarelo. Se você fosse para cá também, qualquer lugar que você ia, o amarelo ia te pegar. E eu fiquei quietinha ali, porque eu não gostava muito que mexia comigo. Eu fiquei quietinha, bem paradinha ali. Mas eles estão que andam, daqui a pouco eu senti que alguém parou nas minhas costas. Eu fiquei meio assustada, mas virei para ver o que era. Quando eu virei, eu ganhei um abraço. Um abraço tão gostoso que, sabe assim, uma coisa que você não consegue explicar? E ela falou com todo o cuidado do mundo no meu ouvido que Jesus me amava. Pensa você num lugar horroroso, ruim, onde tudo de ruim acontece. Tudo que não tem jeito, a culpa é sua. Que todo mundo, só de te olhar, o olhar te maltrata. Aí você ganha um abraço e ainda escuta que Jesus te ama. Você assusta. Eu assustei também. Eu tomei um susto tão grande que eu falei, eu que fumo, ela que fica doida. Porque como é que abraça alguém daquele jeito? Eu nem sei quanto tempo fazia quando não tomava banho. E não é preconceito de novo, não. É só pensar. Ali, quando a gente está ali, aí não faz nada, não pensa em nada. Não, sabe assim? É um morto-vivo mesmo. Não tem vontade de nada. Você só come porque praticamente te dão na sua boca. Então, quando acontecem essas coisas, você assusta. E a trans continuou, porque eles eram muitos. E ela foi. Mas o abraço dela ficou. Ninguém, durante 14 anos, conseguia nem chegar perto de mim. Dali para lá, todos os dias ela ia. Ela foi 2 meses. Todo dia ela descobriu meu nome. Ela começou a falar comigo. Ela só não conseguiu me levar para a missão. Mas ela lia a Bíblia, ela falava comigo, ela mexia comigo, ela queria me dar café todo dia, ela queria que eu trocasse de roupa. Ela virou uma chatinha na minha vida. Mas ela era a única chatinha que falava comigo. Que, sabe assim, quando ela vinha, eu comecei a entender, acho que comecei a raciocinar de novo, que era a única pessoa que olhava para mim. Eu comecei a ver que alguém olhava para mim. E eu comecei a deixar ela falar. E ela falava algumas coisas da Bíblia que eu gostava de ouvir. Um dia ela veio e falou para mim assim. Aí eu comecei a pensar, falei, qualquer dia essa menina vai chegar aqui, que ela é meia doida, e falar que vai me levar para a casa dela. Quer ver? Não demorou muito, um dia ela chegou e falou, se você quiser sair daqui, eu tenho um lugar para te tirar daqui. Eu falei, não falei? Ela é louca. Só doida ia falar isso. E ela falou mesmo. Se um dia você quiser sair daqui, eu tenho um lugar para levar você. E eu fiquei ouvindo. E ela falou que era uma casa rosa, cheirosa, limpinha, quietinha, que tinha tudo que eu ia precisar. E tinha também um sofá rosa. Quando ela falou do sofá rosa, já fazia um montão de tempo que eu fiquei num lugar onde não tinha nem sofá. No Brasil não tem sofá. Depois eu vim para a rua, também não tem sofá. Né? Aí eu vou para um lugar onde tem sofá rosa. Mas isso também ficou no meu coração. Porque eu pensei um dia, já pensou se um dia eu acordo dentro de um lugar desse? Limpinho, cheiroso, quietinho, com tudo rosa, um sofá rosa. Ia ser legal. Mas eu só sonhei. Eu não fui também.
porque logo começaram a falar da droga nova e não sei o quê, e pererê, e eu fiquei ouvindo, e quando você está amarrado, tudo que fala, você quer ver se é verdade. E eu fui ver se era verdade, e eu vi uma pessoa que usou essa droga nova, e tudo que eu queria aí era usar essa droga nova. Eu gostava das coisas que a menina falava, mas quando a gente está naquele lugar, chega uma época que tudo que a gente quer é ser a manchete do dia seguinte. E a manchete de todo dia da Cracolândia é a morte de um. E a gente quer ser esse um. Porque não pensa que a gente não quer sair de lá, a gente quer sim. O problema é que a gente não consegue, não tem força, não tem como. Parece que ficaram um ferro, qualquer coisa no chão, que puseram uma corrente no seu pé, no seu braço, sei lá, e você não consegue andar para frente. Você anda 2, 3 passos e caiu duro, dormindo, ou de qualquer maneira, não adianta, a gente não consegue sair. É uma coisa assim inexplicável. Essa é uma coisa que eu não consigo explicar daquele lugar. Você não consegue sair. Não pensa que a gente não fica envergonhado de estar lá. Porque a gente perde tudo. A gente perde tudo. Mas tem uma coisa que Deus deu para a gente que a gente não perde. É a vergonha. A gente tem vergonha de olhar a gente mesmo no espelho. Por isso a gente não olha. Porque a gente não perde. Aí a gente não sabe como voltar para casa daquelas condições. Aí não sabe o que fazer, nada. É difícil. Como sair dali? A gente não sabe. E eu queria ser a manchete do dia seguinte. E eu queria usar droga nova, eu queria morrer, como todo mundo que está lá quer morrer. Queria morrer de verdade. Eu já tinha perdido tudo. Não tinha nada mais. Nada. A hora que a gente descobre que a gente não tem nada mais. E não demora, não. Às vezes é uma semana, no máximo 2, a gente já entendeu que perdemos e não sabemos como voltar para trás. E aí é difícil andar. E tudo que eu queria era morrer. Eu pensava nas coisas que ela tinha lido, que eram tão boas, mas não valia. Não valia a pena. Eu queria morrer. Aí eu vi uma pessoa que usou a droga nova, e assim foi devastador. Ele não morreu aquela hora, aquele dia, porque Deus não quis, porque logo depois a gente viu que ele morreu. Eu falei, não, eu vou usar essa droga aí e vou sair de cena de uma vez. E eu procurei. Uma hora eu consegui, além de achar, comprar. Comprei. E uma madrugada, quando eu comprei, eu fui usar e eu usei a droga. Mas a droga não fez nada quando eu usei. Nossa, eu fiquei nos nervos. Falei, não aconteceu nada, nem o que a outra droga fazia, aquela não fez também. Eu fiquei com uma raiva. E aí, nessa hora, eu lembrei do que a menina falou. Eu lembrei do Deus que a menina falou. E eu confrontei ele na hora. Falei, quer o quê comigo? Você nem de mim gosta? Nunca ligou para mim. No meio da Cracolândia. Todo mundo achou que eu tinha pirado de vez. Porque eu parei tão brava e falei, não gosta de mim, não faz nada para mim, olha como eu estou. Nunca mais eu vou conseguir achar minha filha, nunca mais, eu nem vou saber se ela cresceu ou não, como ela é. Por que você não deixa nem eu morrer? E fiquei tão triste, tão brava. Aí falei, mas você quer o quê? Fala para mim. Você quer alguma coisa comigo? Quero ver se você quer mesmo. Quero ver se você é o Deus mesmo. Eu não quero nada, absolutamente nada. Eu só quero que você me tire daqui. Quero ver. E saí, chorando, porque estava todo mundo olhando para a minha cara mesmo.
A Cracolândia estava inteira parada, olhando para a minha cara, sem entender porque eu estava, com quem que eu estava falando. Não estava falando com ninguém. Para eles, eu não estava falando com ninguém. Eu estava brigando com Deus. E fui. Rodei, nunca entrei na missão. Nesse dia, eu entrei. Nesse dia, eu sentei na porta, porque de madrugada não pode entrar. É homem, não recebe. Eu sentei na porta. Alguém veio, me viu, me reconheceu, porque todo mundo me conhecia ali. E falou para mim, vem ver o culto amanhã de manhã. Eu falei, eu já estava lá mesmo, não podia fazer nada, eu não sabia o que fazer, eu estava transtornada. Fiquei, eles me cobriram, me deram alguma coisa para comer. No outro dia de manhã, daquele jeito que eu estava, horrorosa, suja, toda rasgada, toda danada, eu entrei. E assim que eu entrei, eu vi no slogan aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo ali, para mim, na hora, não quis dizer nada. Mas, quando eu sentei no banco, eu lembrei, na hora, da menina. Porque ela já tinha dito para mim, se a hora que eu quisesse procurar ela, era para mim ir ali, que ela ficava ali. E aí, quando eu sentei, que eu lembrei, eu procurei, o culto começou, chegou no meio, e acabou, e eu não vi a menina, eu fiquei tão triste. Falei, planejei um jeito de morrer, de overdose, de qualquer coisa, e estou me arrumando para sair, mas não dá para sair rápido ali de dentro. Porque é assim. E eu estou aqui no primeiro banco, e está lotadão, porque todo dia enche lá de usuário. E não dá para sair rápido. E eu saí devagar. Quando estou chegando lá na porta, que eu vou pisar na calçada, eu ganhei um abraço. Que eu olhei, a minha raiva passou na hora, era a menina. Aí eu vi ela e falei, me leva para aquela casa rosa lá que você falou. Ela olhou para mim e falou, se você quiser ir, eu te levo agora. Eu falei, eu quero, leva eu. E ela me levou. E aí começou o meu tratamento. Eu passei pela Casa Rosa, fiquei o tempo necessário de desintoxicar. Fui para a segunda fase em Campinas. Em Campinas nasceu o desejo, porque no começo, assim, vocês, né, cuidam da gente de maneira diferente, com respeito, com educação, ensina para a gente que a gente é humano, tem que ser respeitado, tem que ser cuidado, tem que aprender a andar, a falar, um monte de coisa. E eu achava assim, mas esse povo nunca me viu, nem me conhece, está fazendo isso para mim por quê? Nunca me viram, mas continuaram fazendo. E vai assim, o lado ruim vai saindo e o bom vem entrando. E as misericórdias de Deus veio entrando. E as orações de vocês foi me alcançando. E as coisas começaram a acontecer. Um dia eu levantei e falei para a coordenadora, puxa vida, eu podia fazer essas coisas aí, vocês podiam me ensinar a fazer essas coisas aí, porque eu não consigo achar minha família mesmo. Né? Como que eu vou fazer? Aí eu ganhei uma festa de aniversário. Que, nossa, desde quando eu saí da cadeia, eu nunca tive nenhuma. Eu ganhei uma festa de 57 anos. E aí, chegou um cidadão lá, muito parecido comigo, com duas crianças, dois meninos lindos. Um deles eu olhava assim e falava assim, nossa, como parece comigo, né? Eu acho que o Davi ia ser igual a esse menino. E era meu Davi, um grandãozão, bem grandãozão. Era o meu irmão que fez a minha festa de 57 anos, que me achou e levou com ele, né? Quando eu abracei aquele homão grandãozão assim, eu falei, nossa, meu irmãozinho, nenenzinho, meu caçula, já tem até filho. Olha meu sobrinho lindo. Aí eu falei para ele, nossa, que filhos lindos. Ele falou, não é meus filhos, não, é os seus netos.
Nossa, eu quase desmaiei. Minha filha estava brava, não foi. Mas o meu irmão estava lá, para minha festa de 57 anos. Porque ele havia prometido a Deus. Ele estava procurando a irmã dele também. Que se Deus mostrasse onde é que estava a irmã dele, viva ou morta, ele ia acreditar que esse Deus existia. E ele ligou, e alguém no serviço dele falou, você está procurando seu irmão um monte de ano aí, né? Um monte de tempo. Você conhece a Cristolândia? Não. Falou, pois é. Liga lá. Não vai. Tanto faz, né? É mais um. Ele ligou. E no dia que ele ligou, nós estávamos indo para Aracaju. Toda a Cristolândia de São Paulo estava indo para Aracaju para a convenção. Eu também fui. Eu tinha acabado quase de ser resgatada. Eu fui também. Mas quando ele ligou, a Soraya falou para ele, você é irmão da Silvia Regina? Vem aqui ver se é a mesma Silvia Regina, se tiver um documento, traz. E ele foi. Ele me viu. Eu não vi ele, não, mas ele me viu. Mesmo naquela maneira que eu estava, ele me reconheceu de perfil. E outra, a Soraya olhou para ele e falou, bom, se você quiser fazer exame de sangue, pode fazer, mas eu acho que vocês são irmãos. Vocês é a cara de um e o focinho do outro. Então, né, mesmo ela está judiadinha, maltratada, mas é muito parecido. Falou, não, é a minha irmã, eu tenho certeza. Aí, nos 57 anos, o meu neto é a minha cara. Então, não tinha jeito. Nós três parecia o trio Parada Dura. Eu já estava mais um pouquinho assim, gordinha, então já estava parecido muito todo mundo. Ai, Deus é maravilhoso. Ela não me perdoou. Quer dizer, perdoou, né? Mas ela não é crente. E ela não está. Então, quando vocês orarem, por favor, orem pela Adriana, orem pela minha filha, porque eu já alcançou o meu irmão, os meus sobrinhos. Falta a minha filha e meus netos. E os meus netos só vêm se ela vier, né? Mas eu fui para o Espírito Santo, logo que eu terminei o seminário, porque eu quis estudar. Nasceu o desejo de fazer a mesma coisa pelas outras pessoas. E aí eu falei, eu preciso conhecer esse Deus direito. E a coordenadora perguntava, direito como? Eu falava, não sei, direito. Eu preciso ser, ele precisa ser meu amigo, ele tem que ser íntimo comigo. Um pastor, porque a gente recebe visitas de pastores, de igreja, de um monte de coisa lá nos sítios. Um pastor de um seminário foi junto com os alunos lá. Foram no dos homens, depois foram lá. E ele ouviu, eu estava conversando com a coordenadora, acho que na cozinha. Ele ouviu, aí ele falou da buqueta mesmo. Vai para o seminário. Aquilo ficou no meu coração. Acabou a visita, passou uns dias, aí eu falei para a coordenadora, o que é seminário? Aí ela falou o que era seminário. Eu falei, então, preciso ir para esse lugar. Ela falou, dona Silvia, não é assim que vai, não. Eu quero ir, vou. Fui. Não é assim, não, tem que estudar. Eu falei, então vamos estudar. Ela, meu Deus do céu, você tem quase 60 anos. Como vamos estudar? Eu falei, estudando. E fui estudar. Eles acreditaram, vocês pagaram, me ajudaram, e lá vou eu para o Rio de Janeiro. E fui para o CIEM, e, para a glória de Deus, hoje eu sou missionária dos batistas. Amém? Sou missionária de vocês, porque vocês foram comigo. Vocês contribuíram, vocês oraram, vocês ficaram comigo, vocês fizeram missão. Isso é missão. Eu fui a missão de vocês. Eu sou Cristolândia, que vocês tiraram de dentro da Cracolândia e trouxeram para cá. E oraram para Deus, e Deus ouviu a oração de vocês. Hoje eu sou missionária de vocês. Passei por um monte de coisa? Passei, operei até do coração. Mas estou aqui para dizer para vocês que só Jesus salva, porque me salvou. Amém?